Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez ao Manual do Maker. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês uma observação em relação ao a nossa bobina de Ruhmkorff, o campo eletromagnético, o comportamento dele com a bússola, uma coisa bem mais interessante aqui. Vamos lá? O que podemos ver aqui é a nossa bobina de Ruhmkorff. Aqui são os capacitores de Leyden. São os capacitores de Leyden. Capacitores, beleza? Eles estão conectados direitinho aqui na bobina. Temos aqui a nossa bússola. Certo, beleza? O fio que vem para as mãos, que é a energia fria. Estou ligando aqui nesta outra bobina, muito maior, de 10 milímetros ou de 10 centímetros, é um tubo de 100, ok? Aproximadamente quase que um palmo, né? O tamanho da bobina, beleza? E vamos fazer o seguinte, vamos aprimorar mais aqui. A observação aqui da bússola, achei uma coisa muito interessante e quero compartilhar com vocês. Ligando aqui a nossa fonte de bancada, 2.8, 2.9 volts, 500 miliamperes, energia quente, a fagulha. Aqui a bobina ou a bússola nada fez, né? Nada aconteceu aqui. Temos aqui essa bobina e a bússola não se mexe. Eu vou desligar. Teve uma alteração. Mas foi desse fio aqui, gente, ó. Que aqui é energia quente. Deixa eu afastar. Vamos ver direitinho. Exatamente. Aqui embaixo tem o playback, mas a bobina ela não sofre, não altera a nossa bússola. Como temos aqui o fio da energia escalar, a mesma coisa acontece aqui, nada se altera, ok? Agora vamos tirar a prova dos 9, né? Vou colocar a bússola aqui e eu não vou ligar a nossa bobina de Ruhmkorff, o nosso conjunto todo, eu não vou ligar, vou ligar diretamente na bobina para saber o que acontece. Eu vou desligar, vou pegar aqui uma garrinha, eu vou jogar direto aqui, a outra garrinha, vou jogar direto aqui. O que acontece? Quando eu estou fazendo isso, eu estou ligando sem nenhuma alternância a nossa bobina. Então, praticamente vai ser um eletroímã, um campo eletromagnético. Eu vou ligar, vou colocar aqui, e a nossa bússola já teve uma reação. Aqui é o polo sul, tá vendo que ela está apontando? E do outro lado, o polo norte. Ela altera também, ó. Só que, gente, eu estou ligando aqui apenas com essa voltagem. Eu vou aumentar. Quer dizer, eu nem consigo aumentar, ele não deixa. Ele está no limite. Mas o bacana é mostrar que essa bobina, ela está funcionando como um eletroímã, ó. O polo sul, estou encostando aqui, ó. E o polo norte. Vou botar aqui coladinho. Aí vai apontar o polo norte e o polo sul. Porém, quando a gente liga a nossa bobina de Ruhmkorff, vou tirar aqui, vou ligar aqui, ó, positivo, negativo,
Até que está em 12 volts, gente. Senão eu vou queimar o transistor. Pronto. Tá lá. E agora vamos pegar aqui de novo. Nada acontece. Nem polo sul, nem polo norte. Do outro lado, a mesma coisa. Agora o que eu quero mostrar é o seguinte. Temos aqui a nossa bobina de Runcorff funcionando. Temos a nossa bobina prato. Tem um LEDzinho aqui, uma lâmpada. Então, olha o desenho que ele faz. Aqui eu estou no ponto, no meio da bobina, né? O desenho que ele faz, a geometria, observando o LED quando ele acende. Eu vou arrastar aqui para o lado direito e ele vai acender. Observou? Na medida que ele estiver chegando no meio, no centro, ele vai diminuindo gradativamente. Ou seja, mostrando que há dois vórtices, né? Dois cones. Vou botar distante, para vocês verem, ó. Não dá para ver muito, mas é isso aí, ó. Tá vendo? Dois vórtices. Agora, nessa bobina aqui, olha o que aconteceu de interessante, ó. Temos um vórtice, segundo e o terceiro. Ou seja, ele está colapsando aqui. Aqui é o meio da bobina, ó. Está acendendo. Então, ó, 1/3 da bobina, dividido em 3 partes, a gente consegue perceber que aqui em cima está acendendo. Aí ele apaga, acende de novo, apaga e acende de novo. Ou seja, aqui temos dois vórtices, os principais, né? E temos um torus aqui no meio. Pois é, gente, o que está acontecendo em nossa bobina, eu vou fazer uma explicação aqui. Aqui é um torus, eu vou tirar, e essa parte laranja aqui, vamos supor que seja o nosso cobre, nossa bobina, e aqui o nosso tubo de PVC. Né? Então, o que acontece? Quando a gente cria, faz as ligações, no caso, na bobina de Runcorff, nessa bobina aqui, o que acontece? Normalmente, aliás, a bobina de Runcorff, ele cria um torus. Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir. Ele cria um torus assim, ó, tá? Então você vê aqui, por exemplo, você tem dois vórtices. O vórtice de cima e o vórtice de baixo. Aqui é o centro onde o LED não acende, né? Então você tem aqui dois vórtices, um girando para um lado, vamos supor do lado direito para o esquerdo, e aqui do esquerdo para o direito. Chega aqui no meio, ele colapsa, né? E criando essa energia escalar. O que acontece? A nossa bobina de Runcorff, ele tem esse comportamento aqui. Quando a gente ligou paralelamente a nossa bobina de Runcorff com essa bobina que vocês estão vendo no vídeo, que vocês viram no vídeo, ela criou, no caso, três pontos, né, que fez acionar o LED. Esses 3 pontos a gente pode ver por aqui, ó. Foi feito exatamente isso aqui. São 3 toros, sendo que o do meio, ele está por completo, e os das laterais aqui, no caso, eles estão com um efeito alongado. O que eu quero dizer com isso? Talvez eu não consiga fazer aqui. Ele seria, esse torus aqui, estaria junto com esse daqui. Ou seja, algo semelhante, eu vou fazer aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ok. Eu vou fazer uma edição aqui rapidinho.
vocês devem estar curiosos aqui. Esse aplicativo se chama Blender. É um aplicativo de animação gráfica, modelagem. Eu utilizo muito ele para modelar os meus projetos em 3D. Pronto, vou fazer assim para vocês terem uma noção do que eu estou querendo dizer. Aqui eu vou deletar isso aqui. Vou fazer assim, vou duplicar, vou fazer uma rotação. Pronto, vou pegar esse aqui agora e esse daqui. Bom, ele vai ter esse comportamento aqui, gente, ó. Você tem aqui praticamente um torus envolvendo o torus do meio. Então temos aqui o acionamento do LED aqui, o acionamento do LED aqui, o acionamento do LED desse lado de cá. 1, 2, 3. Você aciona o LED 3 vezes, praticamente. Aqui, como o espaço é muito curto, então a gente quase que não vê a alternância assim, tão explícita em relação às laterais aqui, a parte de cima e a parte de baixo. Então ele cria exatamente isso aqui, ó. Eu posso estar enganado? Posso estar enganado, mas metendo a mão na massa, né, fazendo, dá para perceber que houve esse comportamento. Aí fica a dúvida, gente, porque é o seguinte, a gente está aqui fazendo ciência, então as coisas não podem ser absolutas, né? A gente não sabe de tudo. Então aqui eu vou ficar nessa teoria daqui, eu fico com essa daqui, e a gente tem esse comportamento aqui. Eu acho muito difícil ficar apenas assim. Por quê, gente? Porque você tem um tubo, um cobre, de fora a fora aqui, ó, aqui embaixo e vem aqui em cima. Ou seja, ou ele tem esses 3 toros, ou ele tem esses 3 toros e mais esse toros aqui, um pouco maior, ou ele tem esse toros aqui. Então fica aí a ideia, né? É possível ter esse comportamento? Sim, é possível ter esse comportamento. É possível ter esse comportamento? Sim, é possível também ter esse comportamento. O que acontece? Tudo é um único padrão, gente. The prophecy is true. Que aqui é uma observação minha até, né? Então, olha só. Isso aqui aconteceu agora, então eu nem fui para a parte da parte teórica, né? Para poder você ter noção, né, do que está acontecendo. É importantíssimo isso. A minha preocupação aqui, se eu chegar muito perto aqui, eu acho que eu vou queimar o LED. Essa é a sensação que eu tenho. Por que queimar o LED? Porque ele fagulha. Olha só, é uma tensão alta. Olha só, gente, ó. Olha, distante ele já oscila, ó. Então, isso é energia escalar. Aqui, gente, ó. A tensão certa, ela não machuca, não queima, cria esse arco com 2.3 volts, 370 miliamperes. Energia fria, energia quente. Essa brincadeirinha aqui, ó,
vem do playback. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu estou achando que eu queimei o meu LED nessa distância. Vou aumentar aqui a tensão. E uma outra coisa que eu quero mostrar aqui, vamos agora para a parte dessa bobina aqui. Eu vou ligar diretamente. Deixa eu ver aqui, vou desligar esse daqui. A few moments later. Agora, com a nossa bobina aqui, fiz há pouco tempo, eu vou fazer ela com esse efeito de eletroímã. E vamos observar o comportamento da bússola. Eu nunca vi isso em lugar algum, esse experimento que eu vou fazer agora aqui. Então, eu liguei os dois fiozinhos da bobina. Vou ligar aqui a uma tensão de 10 volts. Ok. A nossa bússola imediatamente já começa a interagir, mostrando que aqui é o polo sul e desse lado de cá o polo norte. Vamos fazer o seguinte. Eu vou inverter esse fio aqui, que eu quero mostrar a parte do polo norte. Então, eu vou colocar o positivo desse lado. Desculpa, gente, aí a câmera. Uma improvisada aqui. Então, ó, positivo desse lado. Negativo desse lado. Bom, agora temos aqui o nosso polo norte desse lado. Se eu colocar a bússola aqui em cima, ele vai apontar o polo norte para o lado direito. Ok? Ó, coloquei em cima da bobina. Ele está me dizendo que o polo norte é para cá. Na medida que eu desloco, olha só, ele agora está dizendo que o polo norte está para o lado esquerdo. Quando eu coloco a bússola aqui dentro, ele continua mostrando o nosso polo norte indo para o meio da bobina. Ou seja, o fluxo do polo norte, ele está criando esse torus, esse movimento, para o meio da bobina. Por isso que a nossa bússola aponta para o centro da bobina. Se estiver do lado, ele vai apontar para cima da bobina. Isso não é interessante? Como é interessante? Aqui ele está dizendo que o polo norte é para cá. Até aqui a pontinha, ó, na pontinha da bobina. O polo norte está para cá. Quando eu desloco a bússola, olha onde é que está o polo norte agora. E observando do lado, se a gente colocar do lado da bobina, ele vai apontando e vai alternando, porque estamos agora no polo sul da bobina. Isso é o campo eletromagnético. Só que, observando que a bússola do lado de fora, quando ela fica aqui dentro, ela aponta para o centro da bobina. Ou seja, o centro da bobina, vou levantar aqui a bobina. Pronto. O centro, aqui no meio da bobina, e no centro desse tubo, é o polo norte. Passou do meio da bobina, é o polo sul. Engraçado, né, gente?
Imagine aqui é uma especulação, tá? Vou mostrar aqui algo muito polêmico, mas a gente tem que fazer ciência, então a gente tem que testar as coisas. Então, veja bem, o Polo Norte, no centro da bobina, não é semelhante? Se você estiver em qualquer lugar aqui do mundo, ele vai apontar para onde, gente? Para o centro. E isso aqui, para mim, me convence. Porém, temos que fazer ciência. Então aqui, esse canal é justamente também para a gente fazer os testes e cada um vai chegar à sua conclusão. Se a gente não fizer ciência, a gente não vai saber nunca como funciona. O planeta Terra, aí diz assim que é uma bola, é uma esfera, e no meio do planeta tem os metais quentes, derretidos e tal. Só que metal quente, os metais quente, ele perde suas propriedades magnéticas. Logo, o campo magnético feito no meio do planeta é nulo, porque o metal quente ele perde suas propriedades magnéticas. Aí fica aí essa questão para a gente pensar e ver o que faz o campo magnético da Terra. Então aqui, algo muito semelhante também, a bobina e a Terra plana. Tem alguma coisa semelhante? E o norte aponta para o centro. Fico por aqui, gente. Deixe os seus comentários. Aqui é só uma observação. Temos que fazer ciência. Temos que testar as coisas. Observar e ir para a parte teórica, fazer os cálculos para poder ter uma noção do que está acontecendo. Viu? Forte abraço aí. Dê uma curtida aí. Ajude o canal, por favor. Comentem, porque é muito importante. Forte abraço.